Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Prémio Nobel que chegou mais de 10 anos depois de ter sido despedida da universidade. I have to say my mother, she passed away in 2018, but my mother listened always the announcement of, who gets the Nobel Prize, because she told me, next week they will announce, maybe you will get it. A mãe de Kathleen Caricot morreu em 2018. Quando se aproximava a primeira semana de outubro, avisava a filha que iria estar colada ao anúncio do vencedor do Prémio Nobel da Medicina. Kathleen, uma investigadora de origem húngara, tentava explicar à mãe que era apenas uma entre milhares de cientistas que também trabalham muito. A mãe de Kathleen Caricot morreu antes de poder ouvir a Assembleia do Nobel anunciar o nome da filha e o nome de Drew Weissman. Kathleen Caricot och Drew Weissman för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva... Os vencedores do Prémio Nobel da Medicina 2023 descobriram o caminho que conduziu à produção de vacinas com a tecnologia mRNA. Sim, a mesma tecnologia que foi usada em algumas das vacinas contra a Covid-19 e que salvaram milhões de vidas em todo o mundo. E é sobre os vencedores e sobre as descobertas que conseguiram que vou conversar com Vera Novaes, jornalista do Observador, especialista em ciência. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Vera. Olá, Ricardo. Nobel ou Nobel? De certeza que me vais fazer essa pergunta. Sim, pensava que tínhamos de falar de ciência. Mas temos que pronunciar corretamente o nome do prémio. Claro, tu és o radialista, diz-me tu. Ao que consta é Nobel e não Nobel. Pronto, mas eu acho que o que interessa aqui é o prémio, não é? É como o Natal, não é? O que interessa é o presente. É o presente e não o valor do presente. Bom, vamos então tentar conhecer estes vencedores do Prémio Nobel 2023 de Medicina. Aquela história que ouvimos da mãe de Kathleen Caricot é impressionante. É linda, não é? Como a mãe sempre acreditou que ela haveria de ganhar o prémio, quando nem ela acreditava. Ela própria diz, eu nem bolsas para financiar, nem projetos para financiar os meus projetos de investigação eu conseguia, quanto mais ganhar um Nobel. E isso é importante, já vamos perceber porque. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque a filha de Kathleen Caricot também conseguiu dois feitos, ou vários, mas pelo menos dois, que deixam qualquer mãe ou qualquer avó muito orgulhosa. É verdade, ela foi bicampeã olímpica de remo em 2008 e 2012 e depois tem também uma série de medalhas de ouro, 5 medalhas de ouro de campeonatos mundiais, salvo erro. E a Kathleen Caricot conta também uma história engraçada em relação à filha, que diz que na altura, quando a filha ganhava estes prémios todos e ela ia a estes momentos, ela era a mãe da Susan, a filha chama-se Susan Francia, ela era a mãe da Susan. I was Susan's mom. And now that my daughter came several times in the award ceremony with me and she was introduced, Kathy's daughter. E depois, quando ela começou a ser conhecida pelo trabalho de investigação que fazia, começou a levar a filha e a filha passou a ser a filha da Kathy, que é a Kathleen. E há outro acontecimento na vida desta mulher que é muito interessante e que de resto serve quase de título a este episódio. Ela foi despedida ou dispensada depois da descoberta que agora conduziu ao Prémio Nobel? Foi isso que ela disse numa entrevista ao representante do Nobel, Adam Smith, que a entrevistou, e ela falava que há 10 anos foi demitida da universidade e teve de procurar um novo caminho. When I was terminated, I don't spend time feeling sorry for you and e acabou por ir trabalhar para a BioNTech, que foi uma das empresas que produziu uma vacina baseada em mRNA. To seek out what next, what I can do. Ela começou a carreira dela na Hungria, foi despedida da universidade onde estava a trabalhar na Hungria porque a universidade ficou sem fundos, não podia continuar.
emigrou para os Estados Unidos com o marido e a filha, que na altura tinha 2 anos, e trabalhou durante muitos anos na Universidade da Pensilvânia, mas não conseguia financiamento para a investigação que fazia. Ela já tinha a perspectiva que a tecnologia de RNA mensageiro ia ter futuro, ia ser usada nas terapias, mas não conseguia financiamento. Então, o caminho que ela estava a fazer para chegar ao topo da carreira de professor na academia, ela foi despromovida e teve de voltar para baixo, para a base da investigação científica, a ganhar um salário miserável, ou não conseguia sequer visto, mas a insistir naquele percurso que ela queria fazer. E foi nos anos 90 que ela conheceu o Drew Weissman, que foi a pessoa que ganhou o prémio Nobel com ela agora. E quem é esse imunologista? It's a lifetime dream. And this is coming from somebody who doesn't work for or look forward to awards. Trabalha com as células dendríticas e com a sua potencial aplicação na terapia do VIH. Uhum. E quando eles se conheceram num café da universidade, algo assim, e trocaram ideias, viram que os projetos de ambos se poderiam ligar e podiam trabalhar em conjunto. E é uma história muito engraçada que eles contam também, porque eles são muito diferentes. Ela diz que pragueja muito e fala muito, e o Drew é muito, muito mais calmo, mas quando se juntavam os dois para trabalhar e para analisar os resultados, que completavam as frases um do outro. E antes de olharmos em pormenor para estas descobertas desta dupla, este trabalho abriu a porta a alternativas às vacinas mais tradicionais, é isso? Às vacinas mais tradicionais com vírus atenuados ou vírus mortos? Ainda há outras vacinas que tu conheces, Vera? É assim que nós conhecemos as vacinas inicialmente, não é? E pensamos na primeira vacina, ou tida como a primeira vacina, pelo menos no mundo ocidental, a vacina contra a varíola, foi assim, foi com um vírus que nem era bem um vírus atenuado, era o vírus real, mas da varíola bovina, que não provocava doença grave nas pessoas, foi inoculado numa criança, métodos que atualmente se considerariam muito pouco éticos. Também há uma história que diz que foi com a Catarina a Grande, mas essa não sabemos se é verdade, se não é. Essa história eu não conheço tão bem, esta da criança de 9 anos está nos livros, não é? Está documentada. A criança foi inoculada com o vírus da varíola bovina e depois foi exposta à varíola humana. E não ficou, quer dizer, adoeceu um bocadinho, mas não morreu. Era uma doença que provocava a morte. E os vírus atenuados, ou, por exemplo, no caso do tétano, é com uma toxina atenuada. Às vezes usa em supressão dos vírus, e foi assim que se desenvolveram muitas vacinas. Quando eles fizeram este trabalho aqui, ainda não estavam a pensar em novas vacinas, mas isto abriu todo um caminho novo. E já vamos perceber melhor como esta descoberta funciona e que caminho é que abriu. Já vamos voltar à conversa com a Vera Novaes, jornalista do Observador. Vamos falar ainda de proteínas, moléculas e células dendríticas, que são umas células incríveis, são mesmo incríveis. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos ar. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Vera Novaes, jornalista do Observador, especialista em ciência. Vera, afinal, o que é que Katalin Karikó e Drew Weissman descobriram? Bem, temos de voltar um pouco atrás para te falar da descoberta deles, que foi publicada... Vai fazendo desenhos. Em 2005. Então voltamos aos anos 80 e ao potencial de usarmos estas moléculas da RNA mensageiro para, eventualmente, fazer vacinas ou outro tipo de terapias. Estas moléculas eram produzidas por células, como são no nosso organismo. Até que a tecnologia evoluiu nos anos 80 e foi possível começar a fabricá-las sem precisar de usar células. Totalmente in vitro. Em laboratório.
in vitro. Elas já eram em laboratório, mas eram em linhagens celulares, no sentido não é? quase fabril da expressão, não é? Quase, imaginemos isto numa questão muito sintética, não é? Em vez de termos célulazinhas dentro de uma caixa de Petri a produzir as moléculas que nós queremos, é uma síntese diferente. O problema é que este RNA mensageiro que era produzido era muito reativo, desencadeava uma resposta muito forte do sistema imunitário. Reações do corpo? Negativa. Os efeitos secundários, vamos dizer assim, não é? Provocavam uma inflamação muito grande, uma resposta imunitária muito forte. O objetivo que se tinha para aquela molécula não chegava a ser concretizado porque ela era atacada ainda antes de fazer o que fosse. E depois o que eles descobriram, e esta foi a peça fundamental, eles descobriram que quando o RNA mensageiro era fabricado pelas células, as pecinhas que compõem esse RNA mensageiro tinham algumas modificações e quando era feito totalmente in vitro não tinha essas modificações. Portanto, imagina que numa frase cada uma dessas pecinhas do RNA mensageiro são as letras e que essas letras eram desenhadas com algumas voltas diferentes em vez de ser uma letra totalmente à máquina e rígida. E isso enganava o sistema imunitário? Não engana o sistema imunitário, mas tem algumas funções. Por exemplo, faz com que... Mas o sistema imunitário fica mais simpático? Fica mais simpático. Okay. Não ataca. Portanto, é uma espécie de maquilhagem? É uma espécie de maquilhagem que torna a molécula mais bonita, se quiseres dizer, e o sistema imunitário reage menos. Há aqui duas coisas, reage menos e também tem outra vantagem porque esta maquilhagem, vamos dizer, potencia a produção de proteína, porque o RNA mensageiro tem as instruções para produzir uma proteína e essas maquilhagens potenciam a produção da proteína. Então que mensagem é essa e o que é que essa proteína faz para nos proteger? Bem, há muitas proteínas. Claro. Volto aqui um bocadinho atrás também para perceber de onde é que vem esta mensagem. Nós vamos parar ao Covid-19, é só para spoiler alert. Tudo o que o nosso organismo consegue fazer, tudo o que as nossas células conseguem fazer, está escrito nos nossos genes, literalmente, no nosso ADN. E o texto é tão grande, não é? Este texto do ADN é tão grande que nós não o conseguimos usar todo de uma vez de cada vez que precisamos de alguma coisa. Portanto, há pequenas porções deste texto gigante que são transpostas, que são descodificadas para outras moléculas, para outras frases, que é o tal RNA mensageiro. E nestas frases do RNA mensageiro vão todas as instruções, ou não, cada instrução para cada proteína, para cada função. Portanto, nós temos várias moléculas de RNA mensageiro para as diferentes proteínas que nós precisamos produzir. E isto permite levar a mensagem certa para salvar uma vida, é isso? Para vivermos, na verdade, porque todas estas mensagens é que fazem o nosso organismo funcionar. Mas também são estas mensagens que, por exemplo, produzem a proteína do SARS-CoV-2 que consegue entrar nas nossas células. E foi por isso que essa tecnologia esteve na base de algumas vacinas que usámos contra a Covid-19? Sim, porque eles conseguiram também, e anos depois eles para já perceberam isto, não é? Como é que a molécula de RNA mensageiro, que levava a mensagem que eles queriam levar para dentro do organismo, podia entrar sem ter logo uma reação exagerada do organismo antes dela sequer conseguir atuar. Portanto, descobriram como uma maquilhagem infalível. Sim, e ainda a meteram dentro, depois conseguiram metê-la dentro daquelas nanopartículas, nanolipídicas, que são muito bolinhas de gordura minúsculas. Pode ser a abóbora da Cinderela ou não? Só para percebermos melhor como é que chega esta... É um cavalo de Troia. Ok, um cavalo de Troia. Pronto. Na verdade é um cavalo de Troia, melhor, não é? Essas bolinhas minúsculas, nano, são introduzidas dentro do organismo, portanto elas vão para onde têm de ir, a molécula de RNA que está lá dentro já não é tão reativa, quando sai pode ir onde tem de ir, e onde é que ela tem de ir? Tem de ser capturada por células que vão então usar a máquina como uma fábrica, não é? E vão traduzir a mensagem desse RNA mensageiro para uma proteína e a proteína vai aparecer como uma bandeirola na superfície dessas células.
Essa a proteína, na verdade, é a proteína do vírus, mas o vírus não está lá. Portanto, não há infecção. Mas há uma bandeirola e então o sistema imunitário ataca essa célula, que até é nossa, e treina-se. Vai aprendendo a reconhecer. Imagina treinar um cão e ele responder sempre que vê uma bandeirola vermelha. Ele vai a correr em direção à bandeirola. É isso que estas proteínas fazem ao nosso sistema imunitário. E já que falamos de Covid e de vacinas, temos muitos casos agora, mas felizmente ligeiros. Pessoas adultas, saudáveis, extremamente interessantes, como nós, Vera Novaes, devem ou não levar um reforço? Quem ainda não completou o esquema de vacinação, independentemente da idade que tenha, é aconselhável que vá completar o esquema de vacinação que está previsto. Agora, para outras pessoas que já fizeram a vacinação, eu posso dar o meu exemplo, eu fiz as 2 vacinas iniciais, fiz o reforço no outono do ano passado e não estou dentro de nenhum grupo de risco em termos de saúde, não tenho nenhum outro problema de saúde que justifique, portanto eu não preciso levar o reforço. O reforço está pensado para as pessoas acima dos 60 anos, para pessoas que têm doenças várias como VIH, doenças neurológicas. Chamados grupos de risco. Os grupos de risco. Está pensado também para grávidas, que também estão dentro dos grupos de risco, embora a gravidez não seja uma doença. Está pensado para os profissionais de saúde e para os profissionais dos lares, também, porque eles contactam com os doentes, não convém que transmitam a doença. E também está prevista agora, para esta campanha sazonal, embora não seja um reforço, está prevista agora também a vacinação, a primeira vacina das crianças entre os 6 meses e os 4 anos. Aqui não é um reforço, é a primeira vacina para estas crianças poderem ser vacinadas. Portanto, eu diria que para adultos que têm a vacinação completa e tendo em conta o panorama atual da infecção, não será o mais importante e os recursos são limitados, claro. E a investigação agora premiada tem mais de 15 anos? Não era a intenção do Sr. Nobel premiar trabalhos do ano anterior? Sim, essa é uma das questões engraçadas dos desejos do que estava no testamento de Alfred Nobel, era que fosse premiado alguém que se distinguisse no trabalho científico do ano anterior. Mas como se tem demonstrado, então, na área da fisiologia e medicina, que é o nome deste prémio, às vezes não é possível ver no ano seguinte o alcance que teve. Ainda por cima, neste caso é a investigação fundamental, ou seja, é o princípio da investigação sobre uma determinada coisa. Isto são precisos muitos passos até conseguirmos chegar à aplicação da investigação. E aqui foram precisos quase 20 anos. Ou seja, não bastou estalar os dedos para encontrar uma vacina. Não bastou estalar os dedos. E mesmo quando estalou a pandemia, também não foi assim tão rápido. A pandemia trouxe uma coisa que Katalin Karikó nunca conseguiu. Foi muito dinheiro. E houve muito dinheiro investido para fazer avançar as coisas. E, entretanto, já se tinha feito todo um caminho, porque depois... na altura em que Karikó e Weissman publicaram o trabalho deles, pouco tempo depois nasceu a BioNTech e a Moderna, as duas empresas que produziram as vacinas de RNA mensageiro mais usadas. Antes disso também já tinha nascido a CureVac, uma outra empresa que também fez testes com vacinas de RNA mensageiro para a Covid-19. Portanto, elas já andavam aqui a desenvolver estas vacinas, mais para combater o cancro e outro tipo de infecções, mas o processo já tinha avançado, portanto, e já tinham sido feitos alguns ensaios clínicos até quando surgiu o SARS-CoV-2, aí foi adaptar e foi investir muito dinheiro para se conseguir chegar a estes resultados. E já que falamos de dinheiro, Vera, qual é o valor do prémio? O prémio tem no total um valor de 11 milhões de coroas suecas, que é o equivalente a 950 mil euros, e é dividido em partes iguais pelos 2 laureados. E pode eventualmente ser usado para a investigação. Que eles quiserem, mas à partida será a investigação. Pelo menos Drew Weissman já deixou isso claro. Obrigado, Vera. Nada, Ricardo. Vera Novaes é jornalista do Observador e é especialista em ciência. Esta foi a História do Dia,
Os sons que ouvimos, de Kathleen Caricot e Drew Weissman, foram divulgados pela Assembleia Nobel. E fica um obrigado para os ouvintes que seguem e partilham a história do dia, porque ajudam e muito ao sucesso deste podcast. Não interessa em que plataforma nos ouve, basta clicar em seguir e partilhar com um amigo ou um familiar. É mesmo uma grande ajuda. E é também muito gratificante saber que somos ouvidos em todo o mundo, em Espanha, Reino Unido, Angola, Brasil e até em locais menos prováveis, como por exemplo a Coreia do Sul, São Cristóvão e Nevis, St. Kitts and Nevis, ou na Maurícia, a ilha no Índico. Um obrigado a todos e um abraço forte. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.